nossa casa. Eu espero que nós possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita fraternidade, como sempre. E mais hoje, porque nós estamos recebendo hoje a nossa companheira Sueli Calda Schubert, de Juiz de Fora. Lidadora do Espiritismo desde a infância, desde sempre. A gente vinha conversando, então ela estava me dizendo que Divaldo vai a Juiz de Fora desde 1959. E ela é a anfitriã do Divaldo lá em Juiz de Fora. Esteve agora também nesse roteiro. A nossa irmã Sueli é escritora, oradora, e é autora de vários livros que vocês conhecem. A maioria conhece, a maioria tem um livro. Inclusive tem livro que é obrigatório a leitura aqui, viu? E só que ela esqueceu o pacote no hotel. Então, só vai autografar alguns, se tiver na livraria, e os que trouxeram, eu trouxe. Os antigos que não estão autografados. Então é uma alegria enorme receber a nossa irmã Sueli e a companheira dela, esqueci o nome, Consolação. Sejam bem-vindas, tá bem? Então vamos iniciar a nossa reunião com o estudo do Novo Testamento. Hoje nós vamos então estudar a explicação da parábola. Semana passada foi a parábola do semeador. E nós não explicamos a parábola. Vocês recordam que nós apenas abordamos esse texto final, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Então hoje a explicação está aqui, vamos ler. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então vamos lá. Aqui tem primeiro uma consideração que a gente faz, sempre lembrando que essa colocação de que o diabo veio e arrebatou, o diabo não é aquela figura que se instituiu aí para assustar crianças. Aqui são os outros interesses, né? São as pessoas que vêm e, trazendo uma argumentação diferente, faz com que a pessoa se desvie, abandone o que é certo a seguir e a se fazer. E essas três situações seguintes, aqui caiu só a palavra, quer dizer, o ensinamento do Evangelho, o conteúdo moral que a gente aprende aqui na doutrina espírita, e que as pessoas aprendem cada um no seu segmento religioso, esse conceito moral, ele, quando encontra em nós a receptividade, por isso que nós abordamos quem tem ouvido de ouvir, ouça, ela é aceita, aprendida, apreendida e vivida. Então nós estamos aqui tendo ouvido de ouvir, com boa intenção, né? De bom coração,
em todo sentido, tentando aprender alguma coisa para poder melhorar nessa reencarnação, aproveitar a nossa reencarnação, divulgar o que nós aprendemos através do exemplo de palavras, na perseverança no bem. Então, o que praticamente tinha que se aprender, que se entender, está claro. Interessante é que esse texto aqui, ele, no desdobramento que a gente tem à luz do Espiritismo, quase que não precisa acrescentar muito. Porque está muito claro. Cada um de nós é como se fosse um terreno. O ensinamento chega e fica ou não fica. A semente brota ou não. Vai dar frutos ou não vai. Então, a pessoa que é de outro segmento religioso e lê isso aqui, ele entende claramente que ele precisa aprender o Evangelho para vivenciá-lo e torná-lo um instrumento de crescimento espiritual e aproveitar a reencarnação. Os outros segmentos não acreditam na reencarnação. Nós sabemos que nós estamos numa reencarnação importante, onde nós estamos revivendo o Evangelho, aprendendo de novo dentro da interpretação espírita. Então nós temos a obrigação de nos tornar um terreno propício. Aqueles que ainda não se sentem terrenos assim, boa terra, tem que se tornar boa terra. O Evangelho, a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, nos tocando, tem que fazer alguma modificação em nós. Nós temos que fazer alguma modificação com essa palavra do Evangelho, com o aprendizado do Evangelho. Tá bom? Então vamos à página inicial e depois nós vamos, então, dar todo o tempo à nossa companheira Sueli, que vai ela mesma anunciar o tema depois. Bom, então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, lendo a página do livro chamado Livro da Esperança, psicografia de Franciscano Xavier, sob o título Familiares. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3,35. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Evangelho segundo o Espiritismo 14:8. Parentela, instituto primário da caridade, de caridade. Fora do lar é possível sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe tesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua a quem não nos vinculamos compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a evidência divina nos experimenta a madureza, tal ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez em vez desembolsamos, sorrindo, pequena parcela de recurso em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Bom, então vamos levar nossos pensamentos às esferas superiores e, nesse momento, pedir, Senhor Jesus, amigos espirituais, abençoa essa tarde nossa aqui de estudo, abençoa a preletora, que ela possa nos trazer palavras construtivas e que possamos ser
conforme o João Luiz falou, possamos ser, nossos mentes e corações ser terrenos férteis, que as palavras caiam e produzam frutos saudáveis, que possamos ser fonte de propagação dessas palavras. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou conhecendo São Gonçalo, essa casa, todos vocês. Então, é um prazer muito grande. Vim lá das terras mineiras de Juiz de Fora e, então, é uma oportunidade grande para mim. Nós vamos falar sobre Jesus. Vamos falar uma passagem muito importante, que é o momento em que Jesus vai subir ao Monte Tabor. E lá no alto do Monte Tabor vão acontecer coisas surpreendentes, fenômenos surpreendentes, conforme nós vamos, aos poucos, comentando. São fenômenos mediúnicos, são fenômenos que a doutrina espírita esclarece para nós. Mas eu vou ler o trecho que está em o Evangelho, no Novo Testamento, para que vocês conheçam como está registrado em Mateus, a partir do capítulo 17. É chamado de a transfiguração, o momento em que Jesus vai se transfigurar no alto do Monte Tabor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Muito bem, então, meus irmãos, nós vimos aqui uma passagem muito interessante, muito bonita. Jesus, ele vai chamar para ir com ele ao alto do Monte Tabor exatamente 3 dos discípulos, não os 12. Ele vai escolher 3. E ele chama Pedro, Tiago e João. Naturalmente, Jesus estava prevendo o que aconteceria no alto do Monte Tabor. E por que ele chamou os 3? Porque os 3 eram grandes e poderosos médiuns. Em outros momentos, quando Jesus foi realizar uma cura, uma outra coisa significativa, quem ia com ele eram os 3: Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu e Maria Salomé. E Jesus vai, então, subir o Monte Tabor. A Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela fala a respeito dessa passagem do Monte Tabor. E ela diz que o Monte Tabor tinha menos de 500 metros de altura. Mas era uma tarde de muito sol, era um dia ainda de muito sol, mais ou menos ao meio-dia, então muito calor. E eles subiram o Monte Tabor. Lá no alto do Monte Tabor, vão acontecer esses fenômenos que aqui foram mencionados.
Inicialmente, eu quero dizer que em Lucas, essa passagem também está em Lucas, só que Lucas 9, vamos ver aqui o capítulo, para quem quiser depois consultar, Lucas 9, 28, 36. Está em Marcos também, 9, 1, 13. Mas em Lucas 9, 28, 13, Lucas vai dizer que os três adormeceram. Assim que eles chegaram no alto do Monte Tabor, o que aconteceu? Eles foram tomados de uma sonolência. Primeiramente, Jesus vai se transfigurar. A transfiguração do Mestre é o momento em que ele vai orar a Deus e ele começa a resplandecer, a mostrar a sua evolução espiritual. Não totalmente, porque Jesus é considerado, e a doutrina espírita nos mostra isso, como governador espiritual do nosso planeta. E Jesus, ao orar e ao se transfigurar, ele começa a irradiar a sua luz, a sua luminosidade. Vamos lembrar que, em doutrina espírita, quando nós queremos falar espíritos superiores, nós falamos espíritos de luz, muitas vezes, porque eles radiam luz. É uma propriedade do perispírito. Então, nós vamos falar sobre isso, é muito interessante. Então, Jesus começa a irradiar uma luminosidade tão intensa que as suas vestes ficaram luminosas como se fosse o sol. Em Marcos, ele fala isso, e em Lucas também, falando a respeito dessa luminosidade, desta luz que se irradiou de Jesus. Eu disse que essa luz é uma propriedade do perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa diz assim, que é médium, que tem vidência, diz assim: eu estou vendo o espírito do meu pai. Na verdade, o que a pessoa está vendo é o perispírito, a forma que o pai apresentava quando ainda aqui na Terra. Esse corpo fluídico é que no plano espiritual mantém a aparência do espírito. Agora, o espírito tem uma forma, o espírito propriamente, nós sabemos que em O Livro dos Espíritos, na questão 76, quando Allan Kardec pergunta quem são os espíritos, a resposta é: são os seres inteligentes da criação. Para se dizer o que é o espírito, teria que ser dito, é uma chama, é uma luz, é a inteligência, então não tem forma, não tem aspecto, mas o que tem aspecto é o corpo fluídico do espírito, chamado de perispírito, porque está em torno do espírito. Portanto, quando alguém fala, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi o espírito de fulano, de um filho, qualquer coisa, o que ele está vendo é o espírito, sim, mas com o seu perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a luminosidade. Espírito evoluído irradia luz nesse corpo fluídico. O espírito atrasado tem uma aparência muito escura, muito densa. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme Ghost, desses filmes de ordem mediúnica, espiritual, com essa temática. O primeiro deles, e que chamou mais atenção, foi o Ghost. E no filme Ghost, os espíritos atrasados, eles apareciam completamente escuros, mostrando a condição inferior que cada um deles apresentava. E foi muito bem isso explicado no filme e mostrado, porque realmente os espíritos atrasados, eles ficam com o seu corpo fluídico, seu perispírito, muito denso, muito escuro. Mas vamos voltar lá para o Monte Tabor. Vamos imaginar Jesus no alto de um monte, cada um de nós. O monte no alto é um planalto, é um platô, melhor dizendo. E nesse platô está Jesus. E Jesus começa a resplandecer, a irradiar como se fosse um sol, e as suas vestes ficaram luminosas. E nessa hora, os três adormeceram, segundo está em Lucas. E Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, ela diz no livro Primícias do Reino, que eu já citei, que realmente os três eram três médiuns muito poderosos e eles adormeceram, significando o quê? Que eles entraram num transe mediúnico, porque eles iriam fornecer as condições necessárias para a materialização de Moisés e Elias. Era
uma materialização, porque os dois eram mortos, e mortos há muito tempo. Para que eles surgissem ali, era necessário que houvesse a materialização destes dois espíritos. E isso vai acontecer, eles estando os três, Pedro, Tiago e João, adormecidos, isso significa que eles estavam fornecendo uma energia denominada ectoplasma. O ectoplasma, ele apresenta, o médium de efeitos físicos apresenta a condição de exteriorizar esta energia. E, a partir daí, pode-se fazer fenômenos de materialização, fenômenos de efeitos físicos em que os objetos andam no ar, luminosidade. Muitos fenômenos de efeitos físicos acontecem a partir da exteriorização deste fluido ou energia que é chamada de ectoplasma. Muito bem. Eles, então, fornecendo essas energias, surgem Moisés e Elias, totalmente materializados. E tão materializados estavam que, quando Pedro desperta, ele vê os dois. Porque se fossem ainda, quando aparecessem só para Jesus e não estivessem materializados, os três não veriam. Porque seria só Jesus a enxergá-los, a ter a condição de olhar e vislumbrar que eles dois estavam ali. Eles materializaram. O que Jesus conversou com eles nunca foi registrado. Ninguém sabe, mas podemos imaginar que devia ser algo elevadíssimo, de uma elevação que nossa mente talvez nem possa conceber. Mas nós vamos observar agora, fazendo uma comparação, com uma reunião mediúnica de efeitos físicos. Vocês vão notar, meus irmãos, que eu vou mostrar os fenômenos que aconteceram no Monte Tabor e comparando com reuniões mediúnicas de efeitos físicos. É chamado de efeitos físicos exatamente porque são fenômenos que as pessoas veem. Não é só o médium vidente, são as pessoas de maneira geral. No século XIX, mais ou menos em meados do século XIX, esses fenômenos de efeitos físicos estavam muito na moda. E o que aparecia naquela época eram as mesas girantes. Muitos aqui já devem ter ouvido falar. As mesas começaram a girar e a ter movimentos. E as pessoas, porque naquela época não tinha televisão, não tinha computador, não tinha telefone para ficar tocando toda hora, não tinha nada. As pessoas se reuniam nos chamados saraus para cantar, para declamar poesias, para se reunir, tomar um chá, alguma coisa assim. Então, de repente, descobriram que determinadas pessoas, se elas punham a mão sobre a mesa movimentava. Eram médiuns, mas não se dizia isso. Eram pessoas que tinham um dom, uma energia. Então, começaram o quê? Começaram a se reunir para as poesias, para a cantoria, só que de repente, as mesas começaram a se movimentar e, daí, se interessaram muito, porque observaram que, se fizesse uma pergunta à mesa, a mesa respondia. É interessante como que uma mesa pode responder. E, quando viram isso, colocaram o alfabeto no chão, letras grandes do alfabeto no chão. Faziam perguntas para a mesa, mas eram perguntas muito fúteis. Por exemplo, eu vou casar com fulano? Uma senhorita perguntava, será que eu vou casar com fulano? A mesa se levantava um pouquinho, podia ser mesa grande, não tinha importância, ou mesinha pequena. Ela levantava e o pé da mesa ia direitinho naquelas letras. Gente, isso parece mentira, mas isso existiu, foi registrado. Houve pessoas que desenharam aquelas reuniões mostrando as mesas, não é? Então, a mesa ia com o seu pezinho batendo em cima das letras, formando a resposta. E aquelas perguntas fúteis, vou viajar, vou ficar rico, essas coisas assim. Então, começaram a imaginar que devia ter uma força oculta, alguma coisa que movimentava as mesas, porque mesa não tem inteligência. Então, daí, várias observações foram acontecendo. Por essa época, era o ano de 1854. Daí a um ano, 1855, o professor francês Hippolyte Léon Denis Rivail
Ele foi convidado a assistir uma reunião dessas. Mas o professor Rivaio era um pedagogo muito conhecido na França, com várias obras didáticas já editadas, publicadas, e muito famoso, e ele não aceitou inicialmente, porque ele falou que não era uma perda de tempo. Já em 54, no ano anterior, ele havia sido convidado, mas em 55, outra pessoa o convidou. 1855. E ele vai, então, assistir a primeira reunião de efeitos físicos, no caso, mesas girantes, mas aí ele vai na casa da senhora Plené-Maison, lá em Paris. E lá já era uma coisa mais séria, porque ali já se tinha uma noção da mediunidade e também uma noção de que haviam pessoas que tinham a capacidade de captar pensamentos dos espíritos. E essas pessoas já começaram, então, a psicografar. Só que a psicografia da época era diferente. Não era pegando a caneta ou o lápis. Era uma cestinha com um bico na cestinha. Ali eles amarravam um lápis, olha que trabalheira, e a pessoa que tinha tal da energia colocava a ponta do dedo na tal da cestinha e a cestinha começava a escrever. Mas depois um espírito, pela cestinha mesmo, disse que era muito mais fácil colocar o lápis na mão daquela pessoa e aí ela escreveria. E assim começou a psicografia. A partir daí, em 1857, o professor Rivaio vai lançar o Livro dos Espíritos, porque ele viria a ser Allan Kardec, conhecido como Allan Kardec. Porque ele vai adotar esse pseudônimo, sendo ele um pedagogo muito conhecido, ele não quis aliar o seu nome, agora trazendo a terceira revelação, a doutrina espírita, para não confundir com seus livros didáticos. Foi por isso, não para se esconder, mas para diferenciar um tipo de trabalho. E ele, então, vai publicar, em 1857, o Livro dos Espíritos. E, a partir daí, toda uma obra vai sendo organizada por ele, com as suas pesquisas, o seu estudo e tudo mais. Até que ele vai lançar, em 1861, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores. Muito bem, então, a reunião de efeitos físicos é exatamente essa, que os médiuns fornecem essa energia para vários tipos de fenômenos mediúnicos. E a materialização é um grande fenômeno. O médium precisa entrar num transe, ou seja, ele tem que estar concentrado num processo chamado de transe, porque é um adormecimento, digamos assim, muito específico, e ele vai, então, começar a fornecer este fluido, essa energia, e o espírito vai se materializar. E vai andar entre os presentes da reunião. O médium, muitas vezes, era amarrado. Eusápia Paladino, por exemplo, uma das médiums dessa época, eles colocaram a Eusápia Paladino, a médium, numa espécie de gaiola, presa com cadeado. Antes elas eram revistadas, os médiuns, homens ou mulheres, eram revistados para ver se tinha alguma coisa nas roupas, para que não pudessem fraudar. Então, todos os cuidados eram tomados. E, com isso, as materializações, o médium lá acorrentado, o médium amarrado de todo jeito, uma pessoa em perto dele tomando conta se o médium não levantou. Enquanto isso, o espírito passeava pela sala, conversava com as pessoas materializadas. Essas materializações foram registradas em atas, as pessoas assinavam, eram pessoas de alta condição social, intelectual, então não havia realmente a possibilidade de fraude. Voltando lá para o Monte Tabor, estavam lá Moisés e Elias. E, nessa hora, Pedro acorda primeiro. E o que Pedro fala quando ele vê Moisés e Elias? Ele fala: Senhor, que bom estarmos aqui. Assim, poderemos fazer 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus vai falar que não precisava. Nisto, os outros 2 também acordam. E eu estou agora juntando o relato de Mateus com o de Lucas, porque Lucas entra em outros detalhes. E, nesse caso, os 3 viram a materialização de Moisés e Elias. E quando eles estavam assim, naquele enlevo, naquela surpresa, o que aconteceu? Uma nuvem luminosa
cobre todo o alto do Monte Tabor. Uma nuvem, já é esquisito, uma nuvem cobrir assim, mas ela era luminosa, mais esquisito ainda, ou mais bonito. Agora, o estranho foi que da nuvem saiu uma voz. E essa voz falou assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ora, claro que os três levaram tanto susto que caíram de rosto no chão. Porque uma nuvem falar é algo assim que qualquer um de nós ficaria assustado. Eles caíram de rosto no chão e Jesus vai ajudá-los a levantar, dizendo: não tenhais medo. E eles, então, quando levantaram, já não viram mais Moisés e Elias. Muito bem. O que foi esse fenômeno que aconteceu ali? Dessa voz saindo da nuvem. Existem fenômenos que a doutrina espírita nos explica, e um deles é chamado de voz direta, ou pneumatofonia. E um fenômeno de voz direta, eu vou explicar. Numa reunião de efeitos físicos, tem que haver um médium que tenha essa capacidade, essa especificidade para fazer este fenômeno. Nem todos os médiuns de materialização fazem outros tipos de fenômeno. E nem esses outros que fazem vários tipos não fazem materialização. Então, pode acontecer que o médium tenha uma especificidade mediúnica. O médium de voz direta, ou seja, é quando o espírito faz com que a sua voz seja ouvida por todos, não apenas pelo médium que tem a chamada mediunidade auditiva. Portanto, quando o espírito quer falar, para que todos ouçam, é preciso ter um médium de efeitos físicos que forneça essas energias, esse ectoplasma, para que a voz do espírito se torne audível a todas as pessoas. Esse é o fenômeno de voz direta. Mas existe um outro chamado, que eu vou falar, que é o fenômeno da escrita direta. Eu vou mencionar porque aquela passagem dos 10 mandamentos, quando Moisés recebe na pedra os 10 mandamentos, como é que foi aquilo? Não foi Moisés que pegou uma lasca de pedra também e escreveu aquilo tudo. Foi jatos de luz, de fogo, que escreveram na pedra os 10 mandamentos. Isso foi um fenômeno de escrita direta produzida por um espírito superior, não Deus, porque Deus não vai escrever, é muito diferente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, escrita direta, vem um espírito muito elevado e produziu o fenômeno de escrita direta naquela pedra. Mas nas reuniões mediúnicas existe escrita direta, só que muito diferente. Pode-se fazer a seguinte experiência: num móvel com uma gaveta. Na gaveta, dentro dela, se coloca papel e lápis. Fecha a gaveta com cadeado, com corrente, com tudo que é possível. A chave fica na mão de uma pessoa. E o médium de efeitos físicos está lá, concentrado. Então, se ouve o espírito escrevendo. Quando alguém escreve com lápis, assim, com força, dá para a gente ouvir um pouquinho aquele ruído. E pode-se ouvir que dentro da gaveta tem alguma coisa ali escrevendo. Quando se abrir a gaveta, está lá uma mensagem. Porque espírito, meus irmãos, ele atravessa tudo, ele atravessa as paredes. Se aqui deve estar cheio de espíritos, porque eles entram. Nada segura os espíritos. Não os inferiores, porque os inferiores eles encontram muitos obstáculos. Mas os espíritos que têm uma mediana compreensão, eles têm condições de atravessar paredes, janelas, tudo. Então, para eles é muito fácil colocar o braço e a mão dentro de uma gaveta. Lembremos do filme Ghost, quem assistiu vai lembrar. Quem não assistiu, pegue na locadora, porque é muito interessante. Muito bem, então, tinha um espírito atrasado, pode-se dizer atrasado. O espírito atrasado, ele pode aprender estes fenômenos, porque eles são atrasados moralmente, mas eles, intelectualmente, eles têm condições. Então, o espírito do trem, ele ficava no trem, lá ele ficava na estação. E ele vai ensinar ao outro que tinha desencarnado há menos tempo como que o braço dele atravessava o aço do trem. E ele, então, mostra, isso foi feito com efeitos especiais, muito, muito bons mesmo, né? Então, ele põe o braço assim e ele atravessa o aço do trem, né? E a mão dele entra lá dentro.
E ele aí mostra. É assim que os espíritos agem. Ora, para um espírito, não é difícil fazer isso numa gaveta e escrever lá dentro. Isso é chamado de pneumatografia, ou escrita direta. E a voz que vier se torna audível para todos é a pneumatofonia. Muito bem. Vamos voltar lá para o Monte Tabor. A nuvem falou. E a frase que a nuvem falou é uma frase assim que nos intriga, né? Será que Deus falou? E Deus tem voz? Deus fala? E aí vamos lembrar da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, sendo um pedagogo, sendo um homem muito culto e sendo um missionário, Allan Kardec, quando ele vai fazer a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus. Por que ele não pergunta quem é Deus? Ele pergunta que é Deus. Porque se ele perguntasse assim, quem é Deus, ele já estaria dizendo que Deus é uma pessoa, que Deus é um espírito, que Deus é uma entidade, que Deus é alguém. Para que isso não desse confusão alguma, Kardec pergunta, que é Deus? E ele fez muito certo. Porque Deus não é uma pessoa, Deus não é uma entidade, Deus não é um espírito. Nossa inteligência, meus irmãos, não alcança essa ideia acerca do Criador. Deus é o pensamento divino. O pensamento divino está aqui. O pensamento divino está em cada um de nós. O pensamento divino está no universo todo. O pensamento divino sustenta as galáxias, sustenta tudo, as estrelas, tudo, os astros no cosmos. Então, o pensamento divino criou tudo isso. E ele é eterno. Deus é eterno. Eterno quer dizer, não teve começo e nem terá fim. Deus não teve começo. Nossa mente não alcança isso. Como pode alguma coisa não ter começo? Difícil nós entendermos isso. À medida que nós formos evoluindo, aí sim, nós vamos alcançar essa ideia da eternidade. Agora, nós, espíritos, todos nós, a humanidade toda, nós não somos eternos. Nós somos imortais. Eternos não. Porque nós fomos criados por Ele, que é eterno, por Deus. Se nós fomos criados em certo momento, nós não somos eternos. Fomos criados por Deus, somos filhos de Deus e somos imortais. A imortalidade significa que nós nunca vamos morrer, que nós nunca vamos nos extinguir, melhor dizendo. Porque a morte, às vezes, a gente fala assim, quanta morte, quanta coisa, mas até hoje ninguém morreu, não. Até hoje ninguém morreu. Porque o que morre é o corpo físico, espírito não morre. Então, nós, espíritos, todos nós aqui, não morreremos. O nosso corpo, sim, vai se extinguir, mas nós, espíritos, seres criados por Deus, nós não morreremos. Nós continuamos pela imortalidade, na nossa imortalidade. Muito bem. Então, Deus é eterno. Deus é imutável. Não muda. Não tem isso de Deus ficar triste, Deus ficar alegre conosco, não. Não tem. Deus castiga alguns e premia outros. Deus nem fica triste e nem fica alegre. Já pensaram se Deus ficasse triste? Se Deus ficasse triste com os seus filhos, ou seja, com a humanidade, ele hoje estaria numa depressão profunda. Porque é claro, não é? Claro, com a humanidade do jeito que está, Deus estaria tristíssimo. Então, ele não fica ao sabor da nossa vivência, porque senão nós é que manipularíamos Deus. Se nós ficássemos bonzinhos, ele ia ficar alegre. Se nós ficarmos maldosos, cruéis, torturadores, homens-bomba, isso e aquilo, ele ia ficar tristíssimo. Então, ele depende de nós para ter o seu ânimo, para ter a sua condição emocional. E não pode ser assim. E também esse atributo de Deus, que Deus não muda, ele é imutável, nos dá essa ideia. Deus não pode ficar com raiva da gente. Quando uma pessoa diz assim, eu sou temente a Deus, o que ela está dizendo? Que eu tenho medo de Deus. Mas é claro, porque dizem que Deus coloca os seus filhos no fogo do inferno, e quando vão para o fogo do inferno, nunca mais saem de lá. E quem toma conta do inferno? Segundo
esse conceito? É Satanás. Satanás toma conta do inferno, ele fundou o inferno. Ele é um dos anjos decaídos, não é? Então, o que acontece? Deus manda os seus filhos para o inferno para ficar aos cuidados de Satanás. E depois, nem ele, Deus, tira seu filho de lá. Não tira mais, ele fica ali para toda a eternidade. Então, isso é um paradoxo. Não pode acontecer uma coisa dessa. Quando passou o filme Nosso Lar, eu não sei se muitos aqui foram assistir. O filme Nosso Lar foi um filme sensacional, que trouxe a ideia do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Claro que o filme apresenta algumas coisas que foram unidas de outras obras do Chico, mas que foram colocadas no filme para dar uma sequência. Uma pessoa católica assistiu o filme Nosso Lar e veio conversar comigo. Uma senhora que eu conheço já há muito tempo, ela veio conversar comigo, com a amiga dela também católica e tal. Aí ela falou assim, Sueli, eu fui assistir o filme Nosso Lar. Eu sabia que ela era católica. Aí ela disse assim, eu fui porque eu queria ver como vocês espíritas explicam essa coisa da vida no outro mundo, como é que é, então eu queria saber. E fui. Ah, eu gostei muito, o filme é muito bom. Só não gostei de uma coisa. Eu falei, o quê? Do umbral. Ela disse que não gostou do umbral, ou seja, o lugar onde ficam os espíritos inferiores, para quem não assistiu. O umbral é sombrio, e ela disse assim, não gostei, porque lá no umbral tem uma lama horrível. E tinha espíritos mergulhados na lama. E o próprio André Luiz caiu de cara naquela lama. Ela falou isso, eu fiquei olhando para ela e falei assim, você é católica, né? É, sou. Você acredita no inferno? Acredito. E como é que é o inferno? Não é aquele fogaréu, queimando, e as pessoas lá no meio daquele fogo, que não apaga nunca. E as pessoas vão ficar ardendo ali naquele fogo, se queimando a eternidade toda, não é assim? É. Eu disse assim para ela, qual é preferível? O fogo do inferno ou a lama fresquinha do umbral? Pois é. A lama é fresquinha, pelo menos. Agora, o fogo do inferno é uma coisa horrorosa. Aí ela riu. Ah, é, então, pois é. Então, é preferível um umbral com a sua lama fresquinha. Então, é assim, meus irmãos, porque nós temos que pensar. A doutrina espírita nos mostra isso, nos convida a pensar. Muito bem. Então, continuando a questão acerca de Deus. Eu fico pensando, uma voz foi ali ouvida. E é interessante que, quando eles descem do morro, do Monte Tabor, Jesus falou com eles, a ninguém conteis o que havia acontecido lá em cima, a não ser após a ressurreição dos mortos. Eles foram proibidos de contar. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, imaginemos que os três foram contar a passagem. Ora, Pedro não escreveu essa passagem. Tiago não escreveu. João foi o único desses três que é um evangelista que traz também o relato de muitas passagens. Mas essa ele não traz. Então, apenas Mateus, Marcos e Lucas. Os três não estiveram lá. Os três. Então, eles devem ter contado. Agora, como que eles haveriam de contar aqueles fenômenos que aconteceram? Não conheciam nada. Aquilo foi uma coisa surpreendente. Eu imagino que essa passagem da nuvem com essa voz deve ter sido muito difícil para eles, para um deles ou todos três, explicar, quanto mais que eles tiveram que guardar isso por algum tempo. E ficou registrado assim. Eu imagino o seguinte, na minha concepção, aí já sou eu que cheguei a essa conclusão. Porque Deus não tem voz, Deus não fala nesse sentido que nós imaginamos. Nós sabemos que no mundo espiritual, a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Os espíritos superiores, eles não têm essa voz articulada, a voz audível. Eles pensam e o outro capta. Uma comunicação mediúnica é assim. Quando o médium recebe uma comunicação de um espírito, como que é feito isso? O espírito transmite a ideia. O espírito não fica falando para o médium, não. Ele pensa e o médium capta.
É a linguagem do pensamento, porque o médium está num transe mediúnico e ele vai captar o pensamento do espírito. Se o médium consegue isso, imaginemos a linguagem dos espíritos no mundo espiritual sem a limitação que o cérebro físico proporciona, porque o cérebro é um bloqueio, não é? Para que o médium, o espírito do médium, né, tenha uma facilidade maior de captação. Mesmo assim, ele capta, então significa que existe um treinamento nosso aqui, enquanto médiuns, enquanto pessoas que estão nessa área, para que depois, do lado de lá, nós tenhamos essa facilidade. Agora, vamos lembrar, meus irmãos, que todos viemos do plano espiritual. Aqui a Terra é a nossa morada transitória. Aqui é uma passagem. Todos nós estamos aqui por um período. Uns vivem 1 minuto, outros 100 anos. Mesmo aquele que vive um pouco mais de 100 anos, isso não é nada em relação à imortalidade, que a mortalidade é infinito. Nós não vamos morrer nunca. Então, a nossa mente até nem chega a entender uma coisa dessas. Portanto, o tempo nosso aqui é um tempo muito curto. E nós vamos voltar para a nossa pátria de origem. Morrer, meus irmãos, é voltar para o lar. O nosso lar é lá. Aqui é só uma moradia temporária, para que nós possamos passar pelos testes, não é? As provas, as expiações, e à medida em que nós formos mudando a nossa forma de ser, moralizando o nosso mundo íntimo, nos tornando pessoas melhores, o que acontece? Nós vamos chegar de uma maneira melhor no mundo espiritual. Portanto, a minha concepção, voltando à ideia, né, é que um espírito superior enviou aquele pensamento. Mas se Jesus estava em comunhão com o Pai, se Jesus estava orando, primeiro se transfigurou, depois conversou com Moisés e Elias, então, finalmente, aquela voz, aquela nuvem, eu fico a pensar que eles captaram o pensamento de um espírito muito superior que veio representando Deus. São os espíritos que trabalham como co-criadores divinos de Deus, sobre o comando, né, divino. Então, esses espíritos co-criadores, um deles pode ter falado, ou pode ter emitido um pensamento que eles captaram porque Jesus, estando na sintonia com o Pai, ele propiciou que os três entrassem também numa sintonia muito alta, muito alta. Tanto é que narra Amélia Rodrigues que quando Jesus quis descer do monte, os três não queriam, não, queriam ficar lá em cima. Porque estava bom demais. Eles estavam em êxtase, eles entraram numa evolução, numa elevação espiritual que nós não temos condições sequer de imaginar. Na minha compreensão, eu imagino que esta seja a explicação. Claro que cada um que estuda pode chegar numa outra conclusão, não é? Mas, na verdade, nós temos que lembrar que Deus, meus irmãos, Deus, quando fala assim, segura na mão de Deus. Não, Deus não tem uma mão. Tinha que ter muita mão para todo mundo segurar na mão dele, ou uma mão enorme para todo mundo ficar segurando. Então, é uma coisa muito metafísica, uma coisa tão transcendente que nós não conseguimos imaginar como que isso tudo funciona. Então, quando fala segura na mão de Deus, quer dizer, entra na sintonia com o Pai. Entra na sintonia com o Pai do céu, que é Pai de todas as criaturas, porque aí você se sente protegido, como se fosse a mão de Deus a te segurar, a te sustentar na jornada, nessa caminhada que nós temos que fazer. Muito bem, então eles não queriam descer, mas tiveram que descer. Porque Amélia Rodrigues diz assim, que Jesus falou com eles que eles teriam que descer, porque lá embaixo tinha uma multidão esperando por ele. E Jesus disse, foi para isso que eu vim, para atender os sofredores, os necessitados. Um dia Jesus disse assim, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes, não é? E a humanidade toda, nós todos, somos ainda enfermos da alma, porque não existe aqui pessoas perfeitas, não é? Aqui no nosso planeta, nós estamos numa caminhada, um dia chegaremos, mas ainda agora não. Portanto, eles não queriam descer, mas acabaram descendo, não é? Não podiam ficar lá, começaram a descer. O que é que Jesus falou com eles? Para eles não contarem. Mas no caminho,
Vem aquela passagem que é importante também citar, falar de novo, porque isso é muito importante. Essa passagem aqui, quando eles falam assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Porque, lógico, se eles viram lá Moisés e Elias, eles tinham que perguntar alguma coisa. Aí, olha o que Jesus respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Então, Elias já tinha vindo e já tinha desencarnado, já estava do outro lado, porque estava materializado, né? Muito bem. E restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que eles lhes falara de João Batista. Eles entenderam que Elias havia reencarnado como João Batista. Como Elias podia ser João Batista sem reencarnar? Reencarnou. Essa passagem é uma passagem que atesta a reencarnação, como aquela do Nicodemos, mas esta, eu acho assim, de uma clareza, nos mostra que para que o espírito possa retornar, ele tem que reencarnar. Se tirarmos a reencarnação, a ideia da reencarnação, e imaginarmos que nós só temos uma vida, como que nós ficamos, meus irmãos? Se também Jesus um dia disse: sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai. Ora, como nós podemos ser perfeitos? Nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, só temos uma vida, nós nunca vamos ser perfeitos. Mas o que Jesus fala, ele está falando que é possível. Se ele fala, é porque um dia nós vamos chegar lá. Mas como nós vamos chegar? Nascendo e renascendo, reencarnando, desencarnando, indo para o lado de lá, voltando, e assim sucessivamente para o nosso crescimento. E mesmo porque uma vida é muito breve para alcançarmos a felicidade, o amor, a fraternidade, essas coisas todas maravilhosas da vida. Como somos felizes na atualidade? Nós temos momentos de felicidade. E, às vezes, a gente diz assim: eu queria viver aqueles momentos, foram tão bons. E, quando a pessoa está sofrendo, as horas não passam. E ela acha que aquilo está se prolongando cada vez mais. E os momentos felizes são rápidos, são fugazes, de repente passam. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo do qual necessitamos essas dificuldades para o nosso crescimento. São os alunos que estão passando pelos testes, para fazer o vestibular, para chegar do outro lado já melhorzinho, conseguir uma situação melhor. E, por isso, nós necessitamos destes testemunhos todos. Eles descem. E, quando eles descem, acontece algo extraordinário. Havia uma pequena multidão lá embaixo, no sopé do monte, esperando Jesus. E, quando Jesus aparece, no meio daquela pequena multidão, sai um homem correndo e ajoelha na frente de Jesus. Essa passagem está aqui, eu vou só contar porque não dá tempo mais de ler, né? Porque toma mais tempo. Aí esse homem vem correndo, ajoelha diante de Jesus, falou assim: Jesus, salva o meu filho, cura o meu filho, porque o meu filho ora cai no fogo, ora na água. Ele é chamado aqui nessa passagem de menino lunático. Quer dizer, naquela época se julgava que eram as fases da lua que fazia a criatura ficar lunática, não é? Assim, meio que enlouquecida. Mas achavam também que era o demônio. Esse negócio de demônio já vem de muito tempo. E as pessoas, tudo que é coisa ruim, se dizia que era o demônio. E hoje continua dizendo. É Satanás, é o demônio. O que é o demônio? Vai ficar toda a vida demônio? Claro que não. O demônio é um espírito atrasado, que um dia vai chegar, vai se arrepender dos seus crimes, vai chegar a uma situação melhor. O homem bomba, um dia ele vai arrepender, um dia ele vai compreender, sei lá o que vai acontecer, ele vai progredir. O maior assassino que tem, um torturador, qualquer coisa, não é? Qualquer um, ele um dia cai em si e vai caminhar, porque são criaturas de Deus. Somos todos criaturas de Deus, filhos de Deus. E o chamado demônio também é um filho que escolheu o caminho do mal. Porque, com o uso do livre-arbítrio, ele não entendeu ainda a necessidade de fazer o bem. E nós sabemos que, para o selvagem, vamos lembrar lá do selvagem,
Um selvagem, aquele homem bem primitivo, matar um outro homem, uma outra pessoa, não tem nada demais, não. E ele também morrer não tem nada demais, porque era sobrevivência, era assim que viviam, essa coisa toda. Estas criaturas que hoje fazem isto são esses espíritos ainda bem primitivos, que ainda bem selvagens, embora intelectualizados, embora vivendo no mundo aonde nós temos hoje toda essa ciência já tão desenvolvida, são atrasados espiritualmente, moralmente, mas eles um dia vão se arrepender, porque Deus não criou filhos para ficar perpetuamente no mal. Porque nenhum de nós quer ter um filho que desvia do caminho, porque nós sabemos aí que esses assassinos têm mães, têm pais. Muitas mães ficam na porta dos presídios, não é? Com aquele sacrifício para ir visitar os filhos assassinos. E elas estão ali perdoando os filhos. Por que Deus não perdoaria? E eu vou falar com vocês um outro paradoxo. Eu gosto desses paradoxos, porque a gente tem que pensar, olha, segundo o catolicismo, nós estamos analisando ideias, não os padres, o Papa, as pessoas, nós estamos analisando a ideia. Porque nós também, em outras vidas, já fomos da Igreja Católica. Nós sabemos disso. Então, diz o seguinte, que Deus e Jesus são a mesma entidade, a mesma pessoa. Então, Deus estava lá no céu e um dia Deus encarnou na terra como Jesus. E ele veio. E aqui ele ensinou a perdoar. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, amai os vossos inimigos, essas coisas todas, não é? Quando ele foi crucificado, morreu, vamos dizer assim, voltou para o céu. Aí voltou à sua condição divina, Deus. E quando ele é Deus, ele não perdoa. Ele condena os filhos ao fogo do inferno eternamente. Quando ele era Jesus, ele ensinou a perdoar. Quando ele volta para o céu, ele não perdoa. Como que isso é possível? Então, eles não são a mesma pessoa. E Deus perdoa, não é assim. Deus diz que Deus não castiga nem perdoa. Existem leis, leis divinas, leis que regem o universo. Então, o que acontece? Quando nós infringimos as leis, vem a resposta da lei. Não é Deus que está lá de cima, Sueli andou mal, vai pegar um castigo bem bravo para ela. Ou então, agora Sueli andou direito, então agora ela vai ter um prêmio. Não é assim, não. Sueli andou mal, a lei divina se cumpre. Ninguém foge da lei. Nós estamos vendo o ser humano agredindo a natureza. A lei natural, não é? A natureza. Quem que está respondendo a isso? É Deus? A própria condição da lei, a resposta da natureza, poluiu a natureza, devastou as matas, poluiu as águas. O que está acontecendo? O resultado está aí, não precisa Deus fazer isso. Já é um processo da lei. Agora, Deus perdoa da seguinte maneira, oferecendo ao infrator a oportunidade de uma reencarnação, para que ele, através de toda uma vivência educativa, na dor, muitas vezes, porque Joana diz assim, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, quando o amor se ausenta, a dor aparece. Se não houver amor, vem a dor. E ela diz assim, a dor não tem uma função punitiva, e sim educativa. Porque muitas vezes nós só atendemos e mudamos e nos educamos quando somos empurrados. Um dia Paulo de Tarso, o Paulo apóstolo, disse que tem um aguilhão, eu tenho um espinho que me espicaça, que fazia com que ele pudesse realizar a sua transformação moral. Muito bem, então, quando nós não caminhamos de acordo com a lei divina, vem a dor. Quando o amor se ausenta, a dor se instala, diz Joana de Ângeles, vem a dor. Então, é isso que acontece. É todo um processo educativo que Deus nos oferece para que nós possamos, então, melhorar. Meus irmãos, Jesus nos está propondo exatamente isto. Quando o pai vem e pede que ajude o menino, Jesus vai curar o menino. Agora, este homem, o pai do menino, disse assim para Jesus, quando ele pede que Jesus cure o menino, ele diz assim, eu pedi aos seus discípulos e eles não conseguiram. Os 9 que ficaram, porque os 3 estavam lá em cima, os 9 que ficaram não conseguiram curar o menino.
Mas Jesus fala, trazei-me o menino. E o menino vem. E ele cura o menino. O menino, quando ele está diante de Jesus, era um adolescente. Quando ele está diante de Jesus, o Espírito faz ele ter convulsões. Ele convulsiona ali na frente de Jesus. Era um espírito obsessor realmente terrível, não é? E Jesus, então, vai curar o menino, fazendo com que o espírito abandonasse, libertasse o adolescente. Claro que esse espírito depois ia ser mais tarde encaminhado, ele teria também as oportunidades dele, não ia ficar para sempre no fogo do inferno. Bem, então, o pai do menino, claro, ficou muito feliz, o menino também, foram embora, a multidão foi embora. Os 9 discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram particularmente, está aqui no Novo Testamento, dizendo que eles procuraram particularmente para perguntar a Jesus por que nós não conseguimos. Claro que eles não iam perguntar na frente da multidão, porque eles ficaram acanhados, que eles não conseguiram. Então, eles perguntaram particularmente. E aí Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte, quer dizer, o Monte Tabor, que passe daqui para lá e ele vai passar. Claro que Jesus está usando uma figura simbólica, né? E depois ele diz, porque esta casta de espírito, só com jejum e oração. Será que é jejum deixar de comer? Ficar sem comer? Não é, não. É o jejum moral, o jejum dos vícios, o jejum das paixões. É só melhorando o seu mundo interior, só trabalhando dentro de si mesmo, só vencendo os vícios. É que eles teriam autoridade moral para falar com os espíritos. Sai daí, liberte essa criança, não é? Portanto, meus irmãos, a caça de espírito, quer dizer, aquela classe de obsessor muito atrasado ainda, inferior, só com uma pessoa que tivesse autoridade moral, que não tivessem mais aquelas paixões, aqueles vícios, aquelas coisas todas, não é? Então, quanto aprendizado nós temos nesses 2 capítulos, nessas 2 passagens, mas uma em sequência à outra. Então, é Mateus 17 a 14, que é a transfiguração, chamada de transfiguração. Aí eles descem do monte e logo em seguida, no versículo 15, começa o menino lunático. Que aí Jesus desceu e encontrou toda aquela situação. Mas para encerrar, meus irmãos, nós estamos falando aqui acerca de Jesus e vamos continuar. Encerrando com uma outra passagem muito bela acerca do Mestre. Jesus faz um convite que ecoa há 2000 anos. Jesus deixou para nós um convite, para toda a humanidade. Mas quem está se importando com o convite do Mestre? As pessoas nem leem direito a vida do Mestre, mas ele deixou um convite. Um dia ele disse assim, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso, brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Agora vamos entender o que Jesus quis dizer. Jesus diz assim, vinde a mim. Quando ele fala, é porque nós podemos ir até ele, senão ele não falaria. Senão ele não convidaria. Ele nos está convocando, convidando, chamando, vinde a mim. Mas quem que ele está chamando? Ele acrescenta, todos vós. Todos. Ninguém vai ficar de fora, não. Não fica de fora quem é de outra religião, quem não é de religião nenhuma, todas as criaturas. Então Jesus está chamando todos. Vinde a mim, todos vós. E ele vai dizer como estão estes que ele está chamando, que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem não está aflito hoje em dia? Ou seja, ansioso, estressado, preocupado? Quem? Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. A humanidade vive uma crise de caráter mundial. Portanto, todos estão aflitos e sobrecarregados. Sobrecarregados de preocupações, de dificuldades, de testemunhos, muita coisa. Por isso Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não vai dizer assim, que eu vos curarei. Por que ele não fala eu vos curarei? Ele podia falar isso.
que eu vos curarei se vocês vierem. Mas ele não fala. Ele fala, vos aliviarei. Porque a cura plena, a cura real, cada um é que vai realizar. Ele não vai nos curar para nós ficarmos bonzinhos de uma hora para outra, iluminados. Ele está dizendo que nos alivia desses fardos, dessas dores, se nós estivermos em sintonia com ele. E ele nos alivia, para que a cura real nós consigamos alcançar por nós mesmos, pelo nosso esforço. Aí vale a pena. Não é isso, Deus salva, é só aceitar a palavra de Jesus, que nós estamos salvos, vamos ser salvos pelo sangue do Cristo. Não, nós vamos ser salvos pelo nosso sangue, ou seja, pelo nosso esforço. Aí sim tem mérito, não é? Nenhum filho faz a prova para o pai. Nenhum filho vai fazer uma cirurgia pelo filho se o filho precisar de ir. Então, nenhum pai vai fazer cirurgia pelo filho, não é? Muito bem, então, é isso que acontece. Jesus está falando que vai nos aliviar. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando. Qual é o jugo do Cristo? O que é jugo? Jugo quer dizer poder, domínio. Qual é o domínio do Cristo? É a força? Não, é o amor. E aprendei comigo que sou brando, ou seja, pacífico de coração. Aprendei comigo, ele está se colocando como mestre que está ensinando. Aprendei comigo que sou manso, pacífico, e acrescenta, e humilde de coração. A humildade é uma virtude difícil, muito difícil. Às vezes as pessoas acham que uma criatura que está em andrajo, com as roupas toda rasgada, toda suja, andando pelas estradas, aquele ali é um humilde. E uma pessoa com roupa de grife, aquela ali é uma orgulhosa. Às vezes não. Às vezes quem está em andrajo é orgulhoso. E quem está com a roupa de grife é humilde, porque a humildade está dentro. Uma pessoa com uma roupa muito fina, muito de grife, muito cara, muito isso, muito aquilo, às vezes está assim porque a posição social dela, do marido, exige essas coisas. Mas ela pode ser humilde por dentro. E um andrajoso pode ser orgulhoso, porque em orgulhoso na outra vida, agora precisa baixar o seu orgulho e passar umas necessidades que o educarão para o futuro. Portanto, que sou humilde, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso. Mas não é para o corpo. Porque Jesus diz, achareis repouso para as vossas almas. Como que a alma repousa? Deitada? Alma. Como é que a alma deita? Como que a alma repousa? A alma não repousa desse jeito. A alma repousa quando nós conseguirmos pagar todas as nossas dívidas perante a contabilidade divina. Porque se nós estamos devendo a justiça divina, se nós estamos devendo a justiça divina, é claro que nós não vamos ter sossego enquanto espíritos imortais. Eu tenho que pagar a minha dívida perante a justiça divina. Quando eu pagar tudo, quando eu zerar, vamos dizer assim, eu zerei a minha dívida, eu repouso, eu fico tranquila. Eu não devo mais, já estou agora na caminhada subindo, não é? Ascendendo. Portanto, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo, ele diz, o fardo é leve. Que fardo que Jesus está dizendo? Que fardo é esse que Jesus está dizendo? Um dia Jesus disse assim, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos pensar que o fardo é a cruz. Mas, afinal, o que é o fardo e a cruz? Nosso passado. Esse nosso acervo do passado, que pesa na economia das nossas almas. O nosso passado é um passado cheio de erros. É a nossa cruz que carregamos hoje. Ou seja, se eu sofro hoje, é porque eu fiz o outro sofrer no passado. Então, para eu me educar, eu preciso passar a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Não é assim, quem matou tem que morrer também, não é assim. Mas nós temos que ter processos educativos para melhorar a nossa condição. Portanto, ele diz, comigo o fardo é leve, e o jugo, esse jugo que já mencionamos, do amor, é suave. O convite, meus irmãos, aí está. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Meus irmãos, que possamos atender ao convite do Cristo, Ele nos espera. Muita paz, muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Sueli, muito obrigado. A Sueli está no Rio de Janeiro participando de um evento na FEB, onde o Divaldo esteve hoje de manhã, vai estar de novo amanhã. Né? E a Sueli fundou lá em Juiz de Fora também a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, igual a nossa aqui de São Gonçalo. Lá fez 25 anos agora, né? A nossa 23 hoje. Lá qual é o dia? Lá que dia que faz? Em janeiro. Janeiro. E a nossa casa aqui, o Centro Espírita Regeneração, fez 90 anos. Em março. Então a Sueli está vindo aqui por conta desses 90 anos. Tá certo? Espero que ela volte. Né? Muito bem. Então, vamos lembrar que amanhã tem um almoço fraterno de aniversário da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Laranjal. Nós teremos um seminário sobre o amor, de 10 a 12h30, e depois 12h30 o almoço. Então vocês podem, se quiserem já ir com convite, tem gente aí, o Rogério tem, eu tenho, senão vocês podem adquirir o convite lá, tá bom? Não vai chover. Queremos lembrar que nós não arrecadamos na semana passada os recursos para a rádio. Então vamos arrecadar hoje. As pessoas que quiserem colaborar, façam como sempre, ou no grupo de estudos ou na livraria. Aqui, ó. Colabore com a rádio. Essa colaboração pequena é muito importante. Então, como eu disse, a Sueli não trouxe a caixa de livros. Então, quem trouxe livros, eu acho que a gente deve ter uma meia dúzia de livros na livraria da autoria dela. Se vocês se interessarem, adquiram, e ela não vai sair daqui sem dar um autógrafo. Tá bem? Muito obrigado. Leva nosso abraço para Juiz de Fora, para todo mundo de lá. Vamos então fazer nossa prece para iniciarmos o passe e as atividades que virão depois. Podem apagar as lâmpadas brancas, por gentileza. Olhem nos fundos. Vamos elevar o pensamento a Jesus e agradecer pelas bênçãos, não só de hoje, desta reencarnação, na qual nós estamos em contato com a doutrina espírita, o Consolador prometido, que veio nos ensinar, veio nos esclarecer o Evangelho e nos ensinar mais aquilo que Jesus não pôde naquela época nos passar como lições. Jesus, amado Mestre, queremos continuar aprendendo, participando de momentos como esse de hoje, do qual nós levaremos para os nossos lares todas essas lembranças, essas lições maravilhosas que a Sueli nos relembrou aqui. Queremos prosseguir na luta, amando e servindo, trabalhando sempre na seara do bem, fazendo a nossa parte para justificar a oportunidade abençoada que estamos tendo. Então fortalece-nos, Jesus, e que possamos durante o passe
contarmos ainda com aqueles fluidos abençoados que vão reorganizar os nossos fluidos do corpo físico e do perispírito. Que possamos levar essas energias positivas, mantendo-as em nós, não por um dia apenas, mas por vários dias. Que a nossa conduta, logo mais, amanhã, depois, possa ser aquela conduta espírita, na qual nós tenhamos sempre que acionar a paciência, a tolerância, as virtudes que já estão latentes em nós, na vida de relação com o próximo, cumprindo assim as tuas lições da melhor maneira possível, Jesus. Fica conosco durante o passe e que possamos manter silêncio interior, orando, irradiando vibrações para as pessoas que não puderam vir, que estão hospitalizadas, enfim, fazendo a nossa parte na nossa atividade de hoje. Que assim seja. Nós esquecemos de expressar a nossa gratidão para